Boas pessoal, vamos começar aqui com o meu truque da pumpkin, que é rotar a pumpkin no ar. Ias-me dando uma cena assim com a mão. Eu não consigo levá-lo a sério com esta truca. Ai, que é isso? É assim que as mulheres fazem? Não, mas se eu tivesse um cabelo deste, eu fazia assim. Se parece que tens uma abelha e estás... Ai! Então parece tu. É aqui o YouTube. Pôr as mangas para dentro como modo de segurança. Sejam bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Rebeca. Temos aqui o meu assistente Tony. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Pronto. Nós vamos então gravar aqui umas cenas cool nas abóboras com uma decoração de Halloween. E vamos contar assim uma história de Halloween. Então vamos passar à atividade do Halloween. E já estou a tirar a mioleira da abóbora. Fogo! Nem vou comentar isto, nem vale a pena comentar. Olha como é que tu meteste o braço. Fogo! Que diferença faz? Pessoal, então a nossa abóbora está abertita, está aqui as capitas. Pronto, já abrimos. E agora? Vamos tirar o recheio. Enquanto isso, a gente vai contar aqui uma história. Até vou apagar a luz. Uau, se houve o frigorífico. Credo. A nossa abóbora já está aberta. Vai tirar o recheio todo para fora, não é? Que é para fazermos as coisas nas abóboras. Enquanto isso, vamos contar a nossa história de Halloween. Então, nós vamos falar sobre Amelia Dyer. Ela foi uma grande serial killer em Londres e isto aconteceu na mesma altura que estava a acontecer o caso de Jack the Ripper. Eu acho que em português se chama estripador. O estripador em português. Isto aconteceu em Victoria, London. Estima-se que ela tenha morto por volta de 400 bebés, pelo aquilo que se encontrou na casa e histórias que contam, mas não há provas para ser concreto, ou seja, só conseguiram fazer conexão com 3 corpos que ela despejou no rio, besta da mulher. Ou seja, ela teve estes crimes todos durante 20 anos. E não sei como é que é possível ninguém ter dado conta disto. Ela vivia com o marido e ela tinha 2 filhos dela, do qual ninguém viu nada. Como é que é possível? E já era século XIX. Ou seja, a infância dela deve ter sido um bocado violenta. De acordo com aquilo que eu pesquisei, ela era a mais nova de 5 irmãos e a mãe tinha problemas de, como é que se diz? De controle, de raiva, ou seja... problemas temperamentais. Exato. E tinha problemas mentais e ela cuidou da mãe até a mãe morrer e teve sempre com a morte à volta. As irmãs dela morreram com ela ali, houve primos. Ela passou uma infância não normal, o que pode ter despertado alguma coisa nela para que isto tenha acontecido, que isto não é normal, isto não é normal. Aliás, ela, quando foi presa, o depoimento dela, ela dizia que tinha gosto em vê-los sufocar e morrer lentamente. Isto não é uma pessoa normal a dizer isto, é uma pessoa completamente doente. Isto não é normal, é mesmo doença mental grave. Dizem que alguns pais
que voltavam atrás e que queriam as crianças, ela exigia o dinheiro. E muitas das vezes... ela exigia 10.000 libras, não era? Acho que sim, acho que era 10.000. Ou seja, ninguém conseguia pagar para ter a criança de volta. Porque ela já não tinha as crianças, não é? Ou seja, as crianças estavam mortas, era impossível ela reaver as crianças de famílias onde estavam. E como ninguém podia pagar esse balúrdio, acabavam por desistir. Ridículo. Ela houve uma altura que então sufocava as crianças ou deixava-as morrer sem alimento e tinha que chamar então o doutor. O médico então tinha que dar a certidão de óbito da criança e o médico começou a achar um bocado estranho tanta criança morrer no cargo dela e acabou por fazer queixa e ela acabou por ser presa durante 6 meses e ao fim desses 6 meses ela foi libertada. 6 meses? 6 meses. E enquanto ela esteve presa durante 6 meses, ela disse que foi uma das etapas muito más para ela, muito má para a saúde mental dela e o que acabou por fazer com que ela ficasse pior, de acordo com aquilo que ela relatou. Ela, pronto, metia anúncios e tinha a família perfeita em casa, o que as pessoas pensavam que ao darem os bebés iam ter a segunda oportunidade que tanto queriam e por aí afora. Ela cobrava 5 pounds por bebê no início e ficava com os bebés e era em segredo, ninguém sabia, porque eram bebés legais, não é? Eram bebés fora de casamento, que era a desgraça maior naquela altura. Bebés bastardos. Infelizmente hoje ainda há algumas desgraças quando os bebés saem Mas fora de casamento. Eu não entendo como é que o médico fez queixa à polícia de tantos óbitos e não lhe aconteceu nada, ficou presa 6 meses. 6 não meses. Foi? E depois foi condenada à morte apenas por 3. A promessa que ela fazia era mesmo as pessoas irem lá, darem-lhe os bebés e os bebés iam ser muito felizes com a família porque iam ser adotados, iam ser muito bem cuidados e no entanto ela fazia aquela besteira horrorosa que ela fazia e de acordo com ela adorava fazê-lo. Na casa onde a própria filha, os filhos moravam lá e ela tinha deixado o marido, por isso o marido já não estava com ele. Se calhar o marido descobriu, pôs-se a andar. Se calhar matou o marido. Ela depois então disto tudo acontecer, daqueles 6 meses, ela tentou suicidar-se várias vezes e por milagres estúpidos conseguiu sobreviver. Há certos milagres que vêm na hora errada. Como percebeu que a cena não ia dar, não é? Como não conseguia cometer suicídio porque sobrevivia sempre. Então ela decidiu voltar outra vez a aceitar crianças e a matar crianças. Porque, ou seja, ela como aceitava ganhava o dinheiro e em vez de gastar o dinheiro com a criança, não é? Matava a criança e ficava com o dinheiro com ele, não é? Esbanjava no que ela precisava. Isto não é normal, meu. Eu estou chocada com isto. Eu estava a ver os vídeos e eu estava chocada com aquilo que estava a ver. Até me fez ficar mal disposta mesmo. Como é que esta pessoa consegue ser tão insensível? Eu sei que é uma doença, mas não consigo perceber. Ela teve 2 filhos. Como é que é possível? Como é que é possível uma pessoa ter 2 filhos e fazer mal àquele pobre ser pequenino, inofensivo? Chama-se psicopatia, que é Isso não uma tem nada doença. para romper aí. Hã? Isso não tem nada para... É uma doença, não é? Mental. Ela era demasiado esperta para o bem dela e para o bem dos outros. Então ela fazia identidades falsas e pronto, ia à procura de novos bebés para ter dinheiro, Para porque angariar era fundos. lucrativo, enfim. Ela também acabou por ser internada mais tarde, em 1896,
E foi quando ela também disse que começou a abusar muito no álcool Nas drogas. e nas drogas como ópio, o que não ajudava já a doença mental dela. Ela então começou a fazer alguns trabalhos como enfermeira nos hospitais, mas percebeu rapidamente que isso não dava nada, então voltou a fazer aquilo que ela mais gostava, que era então buscar as crianças mais uma vez e fazer aquilo que ela tinha que fazer. E eu não consigo dizer muitas vezes porque isto arrepia-me. Como é que é possível? Faz-me mesmo ficar mal disposta. Então, como é que a conseguiram apanhar? Eu até tenho aqui escrito como é que ela foi apanhada, que é para não me faltar nada. E está a dizer que em 1896, uma rapariga de 25 anos deu à luz e ela trabalhava num pub. E ela deu à luz uma filha legítima. Ela não tinha fundos para continuar com a filha e ela queria uma vida melhor para ela, então ela decidiu por uma publicidade no jornal a pedir se alguém queria ficar com ela. Por azar, a Emília também tinha posto uma publicidade no jornal a dizer que uma família aposentada estava à procura de uma criança e que só pedia 10 libras em troca e ficava com a criança, que na altura era muito dinheiro. E então o que é que aconteceu? Essa rapariga trabalhava no bar, decidiu ir entregar numa caixa a sua filha com algumas roupas e com a esperança de um dia, depois de trabalhar e de ter algum dinheiro, ir buscar a filha para viverem juntas e para criar a sua filha, não é? O que é que acontece? Ela, assim, depois de entregar a criança, ficou assim um bocado desesperada, não é? E triste. Como qualquer mãe ficaria, não é? Como Coitada. qualquer mãe. E entretanto decidi escrever uma carta para a tal assassina. A perguntar se estava tudo bem, como é que estava a filha. E passado uns dias a assassina voltou e respondeu-lhe à carta. Entretanto, a rapariga tentou e voltou a mandar outra carta, só que nunca mais obteve resposta. E o que é que ela fez? A assassina já teria nessa altura morto a filha dela, Que chamava-se Doris. que se chamava Doris. E ela basicamente levou a criança para uma casa que era aonde? Acho que a filha. Era a casa da filha dela. E sufocou a recém-nascida com fita adesiva. E então o que é que aconteceu? Não, nessa altura ela já tinha 2 corpos na casa. E ela nessa altura estava a ficar um bocadinho apanhada e com medo que a polícia descobrisse. Então guardou os corpos na casa durante algum tempo até começarem-se a decompor. E então foi quando ela se lembrou de enfiá-los dentro de uma caixa com tijolos e atirá-las para o fundo do rio. Exato, em Leeds. Isto é assustador. Entretanto, saiu-lhe o tiro pela culatra porque a polícia andava a segui-la e conseguia encontrar as tais 3 crianças. Foi o Não, que... neste caso eram só 2 crianças antes. Não, uma criança. Eles encontraram uma criança um dia antes dela ter atirado essas crianças e depois encontraram essas 2. O que lhes deu provas suficientes para finalmente condená-la a triplo homicídio. Sim, ou seja, ela naqueles casos todos que eles ponderam ter acontecido, só conseguiram conectar 3, que foi os tais corpos que encontraram no rio, em Leeds, porque ela estava a ser, já era suspeita demais e já estavam em cima dela e ela acabou por cometer o finalmente tão esperado erro e conseguiram apanhá-la e conseguiram fazer a conexão por causa de a mulher não, que ela não se diz mulher, a minha mãe sempre me ensina a não dizer mulher, a senhora do tal pub
começou a desconfiar de Ok. não ter notícias nenhumas de Emily. Emily Paris. Em inglês, os nomes não se mudam. Não, é mesmo Emília. Começou a perceber que a Emília não estava a dar notícias nenhumas e começou a achar estranho, então foi à polícia e começaram então as investigações todas. O que aconteceu foi que encontraram então, infelizmente, o corpo da filha dela sem vida, no rio, e conseguiram então fazer a conexão com a Emília por causa de Doris, que era a filha da senhora que trabalhava no pub. Yeah. Ou seja, ela então foi condenada Por triplo homicídio. Foi condenada por triplo Estou a homicídio. tentar ver qual é a data. E em 1896 Yeah. são bom com datas quando as decoram. 10 de junho de 1896 foi então na prisão de Newgate, London. Ela foi condenada a enforcamento, não é? Finalmente a mulher. Foi para o sítio Apagaram-lhe onde- as luzes. Não foi lá para cima, foi lá para E baixo. recebeu o que merecia. Que ela só foi apanhada porque a polícia estava a ser muito cautelosa derivado aos crimes casos do todos. Jack the Ripper. Yeah, como a população estava tão E- assustada, eles queriam finalmente acabar com isto, que era parecer menos um caso que estava a acontecer na população. Sendo que, Sociedade. sendo que o autor dos crimes do Jack the Ripper nunca foi apanhado, pensam que ela pode ter sido possivelmente a autora desses crimes. Porque Essa porque- teoria. ela, numa das alturas da vida, ajudava com os partos das mães para depois ficar com as crianças. E pensa-se que ela deve ter ajudado algumas das tais prostitutas que foram mortas nos crimes do Jack the Essas Ripper. prostitutas, disse senhoras Senhoras da de noite. serviços noturnos. Senhoras da noite. E É uma profissão como todas as outras quaisquer. E pensa-se que ela então ajudou algumas dessas prostitutas a ter as crianças, ou seja, a nascerem as crianças dessas senhoras, e que, como ela não tinha o conhecimento médico suficiente para tal, que as matou durante o procedimento. Mas, como tudo, não está nada provado. Exato. Está desfocado outra vez. Fuck it! Toca, Em carne toca na minha labiosa. cara. Toca na minha cara. Toca Não na- foca assim. Agora focou. Pronto. Já contamos na Pronto, generalidade. pessoal, da história. acabou a história de terror porque eu já não consigo mais, eu estou mesmo mal disposta e esta cena não faz bem a ninguém. Agora vamos passar para... Fazer os Pumpkin. olhos e a boca da pumpkin. Como é que chama isto? Pumpkin... Carving. Carving. Pumpkin carving. Lembram-se daquele episódio que eu disse que... Até tive um soluço. Quem é que iria fazer melhor? E ele disse que era ele. Olhem nos meus olhos. Perfeição! Os pumpkins têm nariz? Não. Acho que sim, acho que têm. Vou-vos trazer mais perto. Ai, minha vida. Neste momento, isto é a minha pumpkin. Tenho o narizinho e os olhos. E isto é do Francisco, que já sofreu consequências graves. Pronto. Como sempre. Isso está bué estranho. Está bué sinistro. Tira uma foto. Ah! Mostra para a câmera. É a minha. Falta a boca. Tenho que fazer a boca. Para a primeira vez, digo-vos já que não está assim tão mal quanto isso. A Eu minha peço-me também assim. não, pessoal. Vejam cá a minha abóbora. Querem ver um truque? Ela até faz truques. A minha está assim com os problemas. Domingo, aqui a G vai perder tempo e vida a fazer compota de abóbora. Sim, porque eu não vou estragar a abóbora. Eu comprei a abóbora, eu vou usar a abóbora. Abóbora que é pobre, usa tudo. Até ar.
Certo? O meu nome é Rebeca e o teu qual é? Tens que meter a team song do He-Man. Oh meu Deus. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Isto foi uma nova experiência. Pessoal, querem ver um truque de magia? Oh meu Deus, esse cabelo. Vejam a Rebeca. Estão a ver a Rebeca? Quando o sono começa a afetar. Peraí. Ai, mãe do céu. Bom. Tu não estás bem? Sabes como é que eu me chamo quando estou com estas duas perucas? Toneca. Porquê Toneca? Tony, mas Rebeca. Toneca, pá! Bom Até pessoal, amanhã! espero que tenham gostado deste vídeo. Isto é uma experiência do Halloween. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, deixar um comentário zeco. Olha, foca! E partilhar o vídeo, claro, não é? Ajudar aqui a pobre. E pronto. Acho que está mais que na hora, porque amanhã tenho que acordar às 10. Às 3 da manhã. Tenho sono. Tenho. Ainda tenho que arrumar isto tudo. Tenho que lavar isto tudo. Vais lavar as minhas sapatas. Quem deixou cair a... Ih, com caraças. Este gajo. Olha o que é que ele fez. Olhem bem o que é que ele fez. Isto tudo. Falta a outra. Estás bem? O meu nome é Tony! Ai meu Deus, esse cabelo. Vamos lá. Bom pessoal, até à próxima. Porque eu já estou com sono e já não consigo aturar este gajo. Até amanhã! Esse cabelo ao máximo. Até amanhã. Beijos!